Olá, investidores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso Panorama Matinal, onde você fica sabendo tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo acerca da geopolítica, questões aí que podem impactar os seus investimentos no Brasil e no exterior. Além disso, falamos sobre tudo o que impacta os grãos, as commodities como trigo, milho, soja. Falamos sobre clima, falamos sobre plantio, colheita, enfim, tudo realmente que possa impactar para uma cotação mais positiva ou mais negativa. Então vem comigo, vamos dar uma olhadinha como é que está a CBOT, Bolsa de Chicago. Lá nós temos no pregão noturno basicamente o trigo em alta de 0,76%, milho sobe também 0,62%, soja hoje entrega um pouquinho da alta, soja que vem subindo a semana inteira, uma queda de apenas 0,08 para o grão, farelo no campo positivo ainda, mas estável, subindo apenas 0,01%, e o óleo de soja hoje é a estrela do complexo da soja e sobe 1,02%. Nas commodities não agrícolas temos aí o petróleo subindo 1,53%, tem muito a ver com a escalada das tensões lá no Oriente Médio, basicamente a Israel iniciando uma ofensiva mais intensa, bombardeios na faixa de Gaza, isso acaba aumentando o clima tenso lá no Oriente Médio e puxando o petróleo para cima. Lembrando, lá no Oriente Médio é onde estão os maiores produtores de petróleo. Isso pode desbalancear a cadeia de oferta e demanda no mundo. E hoje temos aí o minério de ferro caindo absurdamente, 3,17%, péssimo para a Vale do Rio Doce. E essa queda do minério de ferro tem muito a ver com o quê? Se você respondeu Evergrande e Country Garden, você está absolutamente correto. Problemas aí com não pagamentos, mais calotes por conta dessas empresas que estão afundando aí no mercado chinês, né? Então as duas maiores do setor estão sofrendo e muito, né? Então basicamente quem compra o minério de ferro está com grandes problemas, deixa de comprar e isso faz com que sobre mais minério, a demanda diminui e a oferta está ali alta ainda, né? Então isso é um problema, acaba puxando a cotação para baixo. Dá uma olhadinha na parte do clima, pessoal. A gente tem aqui pelo modelo americano, continua mostrando falta de chuvas lá no Mato Grosso, um pouco mais de chuvas agora para Goiás, Minas Gerais com manchas de chuvas também. No Mato Grosso do Sul, poucas chuvas. No geral, o retrato que a gente tem pelo modelo americano são poucas chuvas, onde chove, deve chover pouco, aí para os próximos 5 dias. Menos chuvas também aqui para o sul, principalmente lá no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que era onde a gente via nos últimos dias aí volumes bem mais intensos, na ordem aí de 100, 120 milímetros, né? E agora essas chuvas se normalizam ali para Santa Catarina, a expectativa ainda é de chuva praticamente na totalidade do estado, mas agora na ordem de 5 milímetros, lembrando para 5 dias. Esse é o acumulado esperado para 5 dias. Tá? Então, um volume bem baixo aí de chuvas para as localidades aqui no Brasil como um todo. Vamos dar uma olhadinha agora no modelo europeu. O modelo europeu mostra bem mais chuvas, né? Basicamente não em volume, mas em localidades. Mostra chuvas lá para o Mato Grosso, mostra para o Mato Grosso do Sul, enfim, basicamente aí todo o centro-oeste coberto por uma região verde que indica uma possibilidade de chuva acumulada no tom de 5 milímetros, ou seja, por mais que chova, deve chover muito pouco e isso não ajuda em nada o produtor, tá? Esses volumes aí é como se nem tivesse chovendo, tá? Então, basicamente, eles discordam, principalmente na parte do Mato Grosso, mas, num geral, onde os dois modelos concordam é que as chuvas devem ser bem fracas para os próximos 5 dias. Pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui nos gráficos, como é que ficou essa semana e a movimentação de ontem. Então, para o petróleo, a gente teve uma escalada aí nos preços, uma alta de 2,3%, como comentei, hoje sobe aí 0,54%. Na semana, o petróleo faz uma alta bem substancial,
Lembrando, o petróleo rompeu aquela lateralização que ele vinha trabalhando, chegou a tentar romper patamares mais elevados, inclusive, né, fez aqui uma máxima lá na casa dos 95,5 dólares o barril e veio testar novamente ali o rompimento daquela lateralização, que era uma região de um suporte bem interessante. E agora vem de 2 semanas de alta, deixando um movimento bem interessante. E agora, pessoal, a gente já teve um descanso daquela alta forte. Agora é possível que a gente tenha um rompimento mais consistente na região dos 93 dólares. Caso isso de fato aconteça, a gente pode ver uma nova escalada nos preços do petróleo, chegando lá na casa primeiramente dos 105 dólares e quem sabe indo buscar as máximas do ano de 2022, lá na casa dos 120 dólares, 122 mais ou menos. Então, bem interessante que o movimento que o petróleo vem fazendo. Caso ele venha bater nessa região novamente do 93 e não consiga romper, a gente pode sim esperar que esse preço volte para dentro dessa lateralização maior nesse retângulo em azul. Dá uma olhadinha aqui no óleo de palma. Na semana, o óleo de palma ele está basicamente no 0 a 0, né? Teve uma leve alta aqui de 0,91%, mas vai deixando uma barra de doji que para nós indica aí uma indecisão. O mercado não está sabendo se vale a pena pagar mais caro, se esse movimento tende a continuar subindo ou se ele pode nessa região aqui ter algum problema e voltar a cair, quem sabe testando as mínimas ali na casa de 3.300. Dá uma olhadinha como é que ficou o fechamento de ontem e de hoje. Ontem a gente teve um fechamento em queda para o óleo de palma, caiu 1,36% e hoje fechou com uma alta de 0,35%. Para o óleo de soja, a gente teve ontem um movimento mais negativo, caiu 3,19%. Hoje vem fazendo essa recuperação de 1% que eu comentei. Na semana, pessoal, como é que tá, né? A gente tem mais uma barra de queda. Olha aqui quantas semanas já vem caindo, né? Lembrando que neste gráfico, neste momento, cada barra significa uma semana. Então a gente vem aí de uma queda de 1, 2, 3, 4, 5 semanas de queda consecutiva para as cotações do óleo de soja. E o que podemos esperar a partir daqui? Bom, caso venha perder a mínima da semana passada, ali na região dos 52 dólares, podemos esperar um movimento mais ampliado na região dos 46 dólares mais ou menos. Isso é um movimento de queda bem intenso aí para frente para o óleo de soja. Vamos olhar aí o grão, como é que está o grão? Lembrando que aqui nesse gráfico está com a colagem de contrato, por isso que a gente vê já esse salto aqui na cotação, né? Então, olhando já lá para 2024, contrato de janeiro, a gente tem aí, teve uma alta no dia de ontem de 0,19% e hoje vem com uma leve queda de 0,21%. No semanal, fica um pouco ruim com essa colagem de contrato, mas vamos dar uma olhadinha. Ele vem buscando, porque esse aqui é o contrato contínuo, tá, pessoal? A colagem de um contrato após o outro aí. E por que trocou? Basicamente porque o contrato vigente está perto do vencimento e passa então para o próximo contrato com mais liquidez. Olhando nesse contínuo, então o mercado vem em busca aí da média de 20 numa região de resistência. Vamos ver se ele consegue evoluir, passar desses patamares. Caso venha a romper essa região, podemos esperar aí um óleo de soja, o soja em grão, buscando a região dos 14 dólares. Aparentemente, a soja ela fez o seu fundo sazonal, devido aí já a passar dos 2/3 de colheita, né? Já está se encaminhando para a fase final, passa um pouco da pressão de venda lá do produtor. Claro que lá nos Estados Unidos é diferente daqui, porque lá eles têm muito mais capacidade de armazenagem, né? Mas é fato que ainda há alguma pressão de colheita sim para milho e para soja lá. Falando em milho, como é que está o milho, né? O milho está fazendo um movimento bem interessante lá em Chicago.
Então vamos dar uma olhadinha aqui. Ontem ele fez uma alta de 2,64%, subiu bem, rompeu aquela região de consolidação que a gente vinha olhando, que é esse retângulo entre a linha azul e a linha vermelha. E com uma barra de volume, muito volume mesmo, negociado no dia de ontem, uma barra forte, basicamente abrindo e fechando nos seus extremos. Uma barra bem legal, movimento bem bonito aqui do milho. E pode ser que a gente veja ele indo em busca lá realmente dos 5,27 dólares por bushel. Bem bonito esse movimento do milho, bem bonito. No semanal, pessoal, faz um rompimento ali também, né? Consolida, fica mais fácil de ver esse retângulo aqui. E aqui a gente já tem um empecilho na frente que seria a média de 20. Porém, é a média de 20 separada, sem nada, não tem nada aqui nessa região, tá? Não tem região de briga, não foi uma trocação de contratos. Então é possível que a gente veja esse milho passando sem problemas nessa média para ir em busca lá dos 5,27, quem sabe um pouquinho mais para testar essa linha de referência de baixa aqui do canal, tá? Essa mediana do canal aqui. Vamos dar uma olhada no trigo. Trigo no semanal vem aí para uma alta de 3,23%, vem testando também a linha de referência do canal de baixa. Poderemos ver aí um movimento mais amplo do trigo, quem sabe na casa dos 6,30 dólares por bushels. Dia de ontem, trigo fez um movimento altista também, 2,37 de alta. Hoje vem dando continuidade a esse movimento de alta. Isso é muito importante, tá, pessoal? Depois de deixar uma barra assim, ontem teve um volume legal também no trigo. Mas depois de deixar uma barra forte assim, é interessante que a gente veja uma continuidade desse movimento, que é o que está acontecendo no milho e no trigo. O trigo está ficando bem legal também no curto prazo, que é bem interessante. A gente pode ver uma certa resistência aqui na região dos 6,43 no curto prazo. Mas está bem legal, bem legal. A princípio aí, a tendência vai virando para alta nas commodities. Comentei isso na semana passada e está se tornando realidade aí. Então vamos seguir acompanhando, porque a princípio a gente deve ter uma melhora nos preços negociados aí para trigo, milho e soja. Beleza? Agora vamos dar uma olhadinha como é que estão as bolsas ao redor do mundo. Ontem, pessoal, Estados Unidos fechou em queda. Chegou a estar trabalhando em alta, tá? A gente teve ontem o discurso do Powell. Basicamente, o chefão aí do Fed, né? O presidente do Fed, o membro mais importante, esse homem que talvez ele tenha até mais poder do que o próprio presidente Joe Biden. Porque o mundo inteiro ouve a fala dele e toma ela como base fundamental aí para suas decisões, né? Isso no mundo inteiro. Então, realmente, cada fala dele é muito relevante a gente acompanhar. Aí basicamente ele trouxe que não está descartada a possibilidade de um novo aumento ainda este ano, porém ele comentou também que as altas dos títulos podem ajudar a missão do Fed em controlar a inflação. Por quê? Porque os títulos estando mais altos fica mais caro para tomar crédito, para tomar empréstimo, ou seja, ajuda a diminuir aí basicamente a moeda em circulação, que acaba impactando uma inflação menor ao longo do prazo. Foi isso que ele comentou, o mercado animou nesse momento, mas depois aí o mercado acabou que ficou triste novamente. Então a gente viu saindo ali do campo negativo e caindo meio que direto na parte da tarde. Veio a cair na ordem aí de 1% e se recuperou um pouquinho no final do pregão. S&P 500 caiu 0,85%, Nasdaq 0,96%, muito puxado por Tesla também, que basicamente soltou um comunicado dizendo que pretende fazer carros mais acessíveis para a população e pretende mudar o jogo lá na frente, vendendo mais com preço menor, trazendo a arrecadação aí para cima. Isso aí acabou preocupando um pouco os investidores num primeiro momento. Tesla caiu bastante mesmo, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tesla, aqui já está com o de hoje, mas ela caiu bastante, 8%, se eu não me engano. Deixa eu dar uma olhada aqui. Pessoal, Tesla fechou com uma queda de 9,3%. Olha o tamanho desse gap aqui. Rapaz, bateu também em região de suporte ali, deve se manter nessa região aqui, fazer uma recuperação desse movimento absurdo de queda, 9,3% num dia, muita coisa.
Então isso aqui acabou também ajudando a puxar aí a Nasdaq para baixo. Pessoal, Dow Jones fechou com 0,75 de queda e o nosso Ibovespa praticamente no 0 a 0. Chegou a estar trabalhando no positivo, trabalhou mais negativo também, mas fechou muito próximo do 0 a 0. Hoje, o que a gente tem? Ásia e Pacífico caindo novamente. Ontem, lembrando, a gente teve toda a Ásia e Pacífico em queda, repercutindo um dia anterior lá nos Estados Unidos, né, que também foi de ampla queda, e hoje segue esse movimento baixista. Xangai cai 0,74, Hang Seng 0,65, Bolsa do Japão cai 0,45, Coreia do Sul 1,69 de queda e Austrália 1,16 de queda, muito a ver também com a parte do minério de ferro. Europa também em queda, Europa que vem já numa sequência bem grande de queda, né? Mais um dia então para essa contabilização. Eurostoxx 50 caindo 0,98%. Sempre gosto de lembrar, Eurostoxx é um bom termômetro porque ele reúne as 50 maiores empresas em termos de negociação lá na Europa. Então ele acaba nos dando um termômetro, um parâmetro muito bom aí sobre o que está acontecendo lá em um sentido mais amplo, né? Destaque de queda hoje para a principal economia europeia, que é a alemã, caiu 1,14%, mas todas caem praticamente 1%. Para a parte de futuros hoje, o que a gente pode aguardar para S&P 500? Uma queda de 0,15%, dando continuidade no movimento de ontem, e Nasdaq também em queda de 0,22%. Claro, isso aqui é muito próximo da estabilidade, é difícil saber se isso aqui vai continuar ou se reverter ao longo do dia, né? Mas olhando para a Europa e Ásia e Pacífico, a princípio a gente tende a ter um dia mais negativo para a bolsa e mais lateral para o dólar. Por quê? Porque o dólar hoje contra as principais moedas do mundo, que a gente olha através da cesta DXY, ele cai apenas 0,03%, ou seja, próximo da estabilidade do 0 a 0. E temos um dólar um pouco mais forte contra as moedas de países emergentes, mas nada demais também, muito pouca coisa no campo positivo. Vamos dar uma olhadinha aí contra o Yuan, né, que é a moeda chinesa, e o dólar está acima daquela região dos 7,30. Aqui pode escalar para uma taxa muito maior. Lembrando que o Banco Central Chinês ele vem atuando, vem fazendo leilões de dólar para dar liquidez para quem quer sair do país, trocar as moedas, né? E segurar aí basicamente a taxa do câmbio, né? Não está tendo muito êxito, mas o mercado está aí a 7,31 para um dólar. Basicamente, pessoal, é isso que a gente tem para hoje. Na parte de agenda não temos nada interessante a ser publicado. Tem alguns discursos de membro do FONC na parte da manhã, a parte da tarde, mas como o chefão falou ontem, esses aqui não tem muito peso para o dia de hoje. Tá certo? Um grande abraço a todos, um excelente final de semana. Nos vemos de novo na segunda-feira, encontro marcado aqui. Se você não viu o vídeo de quarta-feira, o Marcelo explicou certinho como é que funciona todas essas questões de unidades de medida. Comento com vocês todo dia. O trigo lá em Chicago, milho, soja. E lá é diferente. Aqui a gente mede em saca, 60 quilos por saca. Lá não. Lá é diferente. Eles têm uma unidade chamada bushel e ela é diferente. Então o Marcelo explicou certinho no vídeo de quarta-feira. Tá no card aqui em cima. Dá uma olhadinha lá para você entender como converter um bushel de soja para uma saca, um bushel de milho para uma saca e de trigo também. Fala também sobre as unidades métricas, a gente comenta sempre. Quando sai o relatório do USDA, a gente fala muito sobre milhões de toneladas. Enfim, você consegue trazer isso para sua realidade, trazer aí para sacas por reais. E nesse vídeo você fica sabendo certinho, de maneira bem simplificada, como traduzir essas informações. Tá certo, pessoal? No card aqui em cima. Um grande abraço. Até segunda.